A sala estava viva com o som familiar de murmúrios de antecipação. Papéis sendo revirados, toques apressados de sapatos ecoando no chão polido e o distante ruído metálico de correntes sendo arrastadas. A juíza Amélia Carter se ajeitou em sua cadeira, mantendo o semblante sereno que a acompanhava em anos de prática. Era mais um dia, mais um caso, pelo menos era o que ela acreditava. O oficial de justiça anunciou em voz alta: Estado da Geórgia contra Nathan Hughes. Amélia inclinou-se levemente, suas mãos pousadas sobre o martelo. Ela olhou para a papelada à sua frente. Acusações de roubo, agressão, resistência à prisão. Sentiu um conhecido aperto no peito. Mais uma vida perdida no sistema, pensou. Quando o réu foi conduzido à sala, o ar pareceu desaparecer de seus pulmões. Nathan Hughes, algemado e cabisbaixo, não era um estranho. Era o Nathan, o garoto que um dia foi seu melhor amigo. Seu corpo enrijeceu. E uma avalanche de memórias irrompeu em sua mente. Ela se viu de volta às tardes ensolaradas em sua pequena cidade natal, andando de bicicleta ao lado de Nathan pelas ruas tranquilas. Lembrou-se das conversas sob a grande figueira do quintal de sua avó, onde promessas foram feitas, promessas de nunca se abandonarem, acontecesse o que acontecesse. Mas o homem à sua frente não era o garoto que ela conhecia. As linhas em seu rosto eram profundas, esculpidas por anos de sofrimento. Seus ombros estavam curvados e sua expressão carregava um cansaço que a fazia querer perguntar: o que aconteceu com você? No entanto, seus olhos, aqueles olhos que sempre transbordavam vida, agora marcados pela dor, eram inconfundíveis. A mão de Amélia tremia levemente enquanto segurava o martelo. Pela primeira vez em sua carreira, ela hesitou. Nathan ergueu os olhos e, por um instante, o reconhecimento brilhou entre eles. Mas logo ele desviou o olhar, mantendo a cabeça baixa, como se estivesse se protegendo de uma dor maior. O tribunal aguardava. Amélia respirou fundo e forçou-se a falar. Sr. Hughes, você está sendo acusado de roubo e agressão. Como você se declara? A voz de Nathan era baixa, quase um sussurro. Não culpado, meritíssima. Enquanto o promotor começava sua argumentação, Amélia lutava para conter a tempestade em sua mente. Aquilo não era apenas mais um caso, era o Nathan. Amélia Carter apertou o martelo entre os dedos, tentando esconder o turbilhão que crescia dentro de si. Enquanto o promotor expunha o caso, sua mente voltava a Hammond, as ruas onde sua amizade com Nathan Hughes começou. Eles cresceram em extremos opostos daquela cidade pequena e segregada. A casa de sua família era simples, mas bem cuidada, cercada por uma cerca branca que parecia sempre limpa. Já a de Nathan, no fim de uma rua sem asfalto, era construída de madeira envelhecida, com as marcas de anos de abandono. O que os uniu foi um encontro ao acaso em um verão sufocante, quando Amélia, perdida em suas explorações, chegou ao riacho onde Nathan estava pescando. Ele ajudou-a a atravessar o caminho rochoso e aquele pequeno gesto deu início a anos de aventuras escondidas. Você acha que consegue escapar daqui? Ele havia perguntado uma vez, com os olhos fixos no céu avermelhado do entardecer. Ir para um lugar onde as pessoas não te olhem estranho, só porque você está sentado no lugar errado? Amélia não tinha entendido completamente o peso das palavras dele na época, mas sabia que Nathan via o mundo com uma clareza que ela ainda não tinha. Ele parecia sempre carregar um fardo invisível, algo que o fazia questionar o que muitos aceitavam como normal. Mas aquela amizade veio com um preço, olhares de reprovação e mais tarde a ordem firme de seu pai para que ela nunca mais o visse. O fim foi abrupto. A última vez que o viu, Nathan ficou parado na frente de sua casa, enquanto o pai de Amélia a puxava para dentro, fechando a porta com força. Eu vejo você por aí.
ele disse, com um tom de resignação que Amélia jamais esqueceu. Mas não se viram novamente, e quando a família dele se mudou, foi como se aquela parte de sua vida tivesse sido apagada. Agora, sentada no tribunal, Amélia sentia o peso de tudo aquilo voltar. A voz do promotor, Richard Powell, ecoava pelo ambiente, apresentando os detalhes do caso com precisão fria. Nathan havia sido acusado de roubar uma loja de conveniência em Baton Rouge, de ferir o balconista e fugir com o dinheiro da caixa registradora. Ele fora encontrado nas proximidades com o dinheiro ainda em mãos, segundo o relatório policial. Amélia estudou Nathan enquanto o promotor falava. Seus ombros estavam caídos, a postura tensa, mas seu rosto permanecia impassível. Era difícil reconciliar aquele homem com o garoto cheio de vida que ela conhecera. Ele realmente poderia ter cometido o crime. Ou havia algo mais por trás daquela história? Margaret, sua assistente, se aproximou silenciosamente e sussurrou. Juíza Carter, está tudo bem? A senhora parece distraída. Amélia hesitou antes de responder. Admitir que conhecia o réu seria arriscado. Estou bem, Margaret. Apenas concentrada, mas ela sabia que não estava bem. Como poderia estar? Este era Nathan, e a distância entre a pessoa que ele era e a que se tornara parecia impossível de medir. Quando o promotor terminou sua introdução, o advogado de defesa, um homem magro e sério chamado Ethan Bradley, levantou-se. Senhoras e senhores do júri, ele começou. Este caso não é tão simples quanto parece. Meu cliente, Nathan Hughes, nega as acusações que lhe foram feitas. Peço que escutem com atenção as evidências antes de tirarem conclusões. Amélia observou Ethan com atenção. Ele parecia competente, mas sabia que estava em desvantagem. O sistema era implacável para pessoas como Nathan, algo que ela aprendera ao longo de sua carreira. O balconista foi chamado para depor. Era um jovem de aparência frágil, com uma bandagem no braço. Ele parecia desesperado, disse o rapaz, apontando para Nathan. Me empurrou e pegou o dinheiro. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. Amélia olhou para Nathan novamente. Ele não reagiu. As palavras, mantendo os olhos fixos na mesa. Será que ele realmente tinha feito aquilo? Ou estava sendo condenado pela circunstância, por ser o tipo de pessoa que a sociedade não hesitaria em culpar? O julgamento prosseguia, mas Amélia sentia sua mente presa entre o passado e o presente. Nathan tinha sido seu amigo, talvez seu único amigo verdadeiro. Agora, ele era apenas mais um caso em seu tribunal. Mas ela não conseguia se desligar da ideia de que havia algo mais naquela história, algo que ainda não havia sido revelado. O dia no tribunal chegava ao fim, e enquanto a sala esvaziava, Amélia permaneceu sentada por um momento, sozinha com seus pensamentos. Ela sabia que não podia permitir que suas emoções influenciassem suas decisões, mas também sabia que precisava da verdade, para ele e para si mesma. A tensão no tribunal aumentava conforme Lisa Porter continuava sua linha de questionamento, agora mais incisiva. A jovem advogada estava determinada a explorar todas as contradições no caso da promotoria. Cada resposta hesitante do oficial Daniel Harris fazia o júri parecer mais desconfiado, e Amélia Carter não conseguia evitar se inclinar ligeiramente em sua cadeira, atenta a cada detalhe. Oficial Harris, Lisa retomou, e caminhando pelo tribunal, o senhor mencionou que não realizou nenhuma busca pela área ao redor, certo? Certo, não realizamos, confirmou Harris, um leve tom de irritação em sua voz. E, no entanto, baseou sua decisão de prender meu cliente apenas na descrição fornecida pela vítima, que você mesmo classificou como vaga, correto? Lisa perguntou, parando próxima ao júri. Harris hesitou. Sim, mas ele estava próximo ao local, e a descrição combinava. Lisa ergueu uma sobrancelha, mantendo o olhar firme.
próximo ao local. Essa proximidade inclui a casa dele, que fica apenas a 5 quarteirões de distância, não é? A pergunta pairou no ar. O oficial parecia desconfortável, mas não teve escolha senão responder. Sim, fica relativamente perto. A resposta arrancou murmúrios baixos na sala. Lisa deixou que a pausa se prolongasse antes de se voltar para o júri. Senhoras e senhores, é importante lembrar que o simples fato de estar em uma área específica não faz de alguém um criminoso. Este tribunal exige mais do que proximidade para provar culpa. Lisa deixou as palavras no ar por alguns instantes antes de voltar para sua mesa. Sem mais perguntas, meritíssima, Amélia observava os rostos do júri enquanto Lisa se sentava. Havia expressões mistas, alguns claramente abalados pelas lacunas no testemunho do oficial, outros ainda céticos. Richard Powell, o promotor, parecia mais irritado do que o habitual enquanto se levantava para sua próxima intervenção. Meritíssima, eu gostaria de chamar outra testemunha, anunciou ele com a voz carregada de determinação. A próxima pessoa a depor foi o especialista em vigilância que analisou o vídeo da loja. Um homem mais velho, de óculos grossos e semblante neutro, que parecia confortável diante das perguntas técnicas que Richard lhe dirigia. O senhor pode confirmar se o indivíduo no vídeo combina com a descrição de Nathan Hughes? Perguntou Powell. O especialista ajustou os óculos antes de responder. Posso dizer que a estatura e o porte físico são semelhantes, mas, devido à baixa qualidade do vídeo, não há como identificar traços faciais ou outros detalhes específicos. Lisa aproveitou a deixa e se levantou para o interrogatório cruzado. Sr. Reis, o senhor acabou de dizer que a qualidade do vídeo impede uma identificação precisa. Então, para deixar claro, não há como confirmar com certeza que a pessoa no vídeo é meu cliente. Correto? Admitiu o especialista. Mais uma vez, Lisa andou em direção ao júri, seus passos medidos, sua voz calma, mas firme. Senhoras e senhores, até agora, ouvimos sobre um vídeo que não confirma a identidade do suspeito. Vimos uma investigação apressada, baseada em descrições vagas, e nenhuma evidência física foi encontrada que ligue Nathan Hughes diretamente ao local do crime. A defesa pede que vocês mantenham isso em mente enquanto consideram os próximos depoimentos. Amélia observava cada movimento de Lisa. A jovem advogada estava conseguindo destacar os pontos frágeis da promotoria, mas ainda faltava algo mais concreto que pudesse virar o jogo a favor de Nathan. O júri parecia dividido, e a ausência de uma prova clara era tanto uma vantagem quanto uma desvantagem para ambos os lados. Quando o tribunal fez uma breve pausa, Amélia se viu sozinha por um momento. Ela olhou para o martelo em sua mão, sentindo o peso simbólico da decisão que precisaria tomar. Pensou em Nathan, na criança que um dia foi seu amigo, agora sentado no banco dos réus, carregando o fardo de um sistema que nem sempre fazia justiça. Ao retornar, Lisa chamou uma nova testemunha, Devin Parker, o amigo de Nathan que inicialmente havia hesitado em se envolver no caso. Devin parecia nervoso enquanto caminhava até o banco das testemunhas. Seus olhos fugiam de Nathan, mas havia uma determinação trêmula em sua postura. Sr. Parker, Lisa começou suavemente. O senhor pode nos dizer onde estava na noite em que este incidente aconteceu? Devin pigarreou antes de responder. Eu estava em casa. Nathan esteve comigo até por volta das 10 da noite. Depois disso, ele foi embora. Lisa assentiu. Então, Nathan estava com você no horário aproximado do incidente? Sim, estava, confirmou Devin. O promotor rapidamente levantou-se para o interrogatório cruzado, buscando minar o depoimento. Sr. Parker, o senhor é um amigo próximo do réu, certo? Sim, somos amigos desde crianças, respondeu Devin. E não acha conveniente que o único álibi do réu seja você, alguém que claramente tem uma relação de lealdade com ele?
Devin hesitou, seu desconforto evidente. Mas, antes que ele pudesse responder, Lisa interveio. A lealdade de uma amizade não invalida a verdade, promotor. Devin está aqui sob juramento, como qualquer outra testemunha. Amélia percebeu que o júri estava atento, mas também que a dúvida permanecia no ar. Apesar do depoimento de Devin, a ausência de uma testemunha independente ou de evidências concretas continuava a complicar o caso. Quando o dia de julgamento terminou, Amélia viu Nathan sendo escoltado novamente para fora da sala. Ele lançou um breve olhar em sua direção e, por um instante, ela sentiu o peso de tudo aquilo. A verdade parecia cada vez mais distante, escondida, entre suposições e incertezas. O tribunal estava lotado quando Lisa Porter se levantou para continuar a defesa de Nathan Hughes. O silêncio na sala era absoluto. Cada palavra dita pesava tanto quanto as evidências apresentadas. A jovem advogada sabia que o depoimento de Nathan no dia anterior havia sido um momento marcante, mas ainda havia lacunas a serem preenchidas. Meritíssima, começou Lisa, ajustando os papéis em sua mão. A defesa chama o especialista em forense digital, Dr. Thomas Gray, para depor. O homem que entrou no tribunal tinha a postura tranquila de alguém acostumado a ser questionado. Seu terno bem ajustado contrastava com a expressão concentrada, como se analisasse tudo ao seu redor. Dr. Gray, você teve a oportunidade de revisar as imagens de vigilância do incidente em questão? Sim, tive, respondeu ele com firmeza. E quais foram suas conclusões? Lisa perguntou, cruzando os braços. Dr. Gray olhou brevemente para o júri antes de responder. A qualidade do vídeo era extremamente baixa, o que impossibilita uma identificação precisa da pessoa que aparece nas imagens. Além disso, identifiquei inconsistências no carimbo de data e hora, sugerindo que o arquivo pode ter sido alterado ou corrompido. O promotor, Richard Powell, rapidamente se levantou. Dr. Gray, com todo o respeito ao seu conhecimento técnico, você está insinuando que o vídeo não é confiável. Gray ajustou os óculos e respondeu calmamente. Estou afirmando que, com base nas minhas análises, não é possível usá-lo como prova conclusiva. O júri trocou olhares, enquanto Powell voltava à sua cadeira, visivelmente descontente. Lisa então retomou o interrogatório. Dr. Gray, com base no porte físico do indivíduo no vídeo, seria possível confirmar que se trata do meu cliente, Nathan Hughes? Não, definitivamente não, respondeu o especialista sem hesitar. Essa resposta trouxe um murmúrio baixo ao tribunal, rapidamente silenciado por um olhar severo de Amélia Carter. A juíza manteve a expressão neutra, mas dentro de si, as palavras do especialista ecoavam. Quando o Dr. Gray foi dispensado, Lisa voltou-se para o júri. Senhoras e senhores, o caso da promotoria baseia-se em uma série de presunções que não resistem a um exame cuidadoso. A defesa pede apenas que vocês analisem os fatos com a mesma atenção que o Dr. Gray demonstrou aqui hoje. O próximo momento foi decisivo. Lisa anunciou que a defesa chamaria Nathan Hughes para depor novamente. A sala ficou tensa enquanto Nathan se levantava, as correntes nos tornozelos tilintando suavemente. Ele parecia exausto, mas determinado. Sr. Hughes, começou Lisa. O senhor afirmou que estava voltando para casa na noite em questão. Poderia nos dizer o que aconteceu a partir do momento em que foi abordado pela polícia? Nathan respirou fundo antes de responder. Eu estava andando a caminho de casa, quando ouvi alguém gritar atrás de mim. Olhei para trás e vi 2 policiais. Eles me pediram para parar, então eu parei. E o que aconteceu depois disso? Perguntou Lisa com a voz tranquila. Eles disseram que eu correspondia à descrição de um suspeito. Eu expliquei
que estava apenas indo para casa, mas eles me algemaram sem me deixar terminar. Lisa se aproximou do júri, fazendo uma pausa antes da próxima pergunta. O senhor foi questionado ou teve a oportunidade de apresentar seu álibi naquele momento? Não, respondeu Nathan, balançando a cabeça. Eles já tinham decidido que eu era culpado. O silêncio no tribunal era quase insuportável, enquanto Nathan olhava diretamente para os jurados. Já passei por isso antes, continuou ele, com a voz tremendo levemente. Pessoas olhando para mim e vendo só o que querem ver. Mas desta vez, eu preciso que vocês enxerguem a verdade. Lisa encerrou o interrogatório, deixando Nathan voltar para sua cadeira. A promotoria optou por não fazer perguntas, temendo que qualquer tentativa de enfraquecer o depoimento pudesse sair pela culatra. Quando o dia chegou ao fim, o clima no tribunal era de expectativa. O julgamento havia tomado um rumo que ninguém esperava e o júri parecia absorver cada detalhe com seriedade. Amelia Carter observava Nathan sendo escoltado para fora, suas palavras ainda ecoando em sua mente. No dia seguinte, as alegações finais começaram. Richard Powell foi o primeiro, argumentando que, embora houvesse lacunas, as evidências apresentadas eram suficientes para conectar Nathan Hughes ao crime. Ele apelou à lógica do júri, pedindo que considerassem o impacto do crime na vítima. Quando foi a vez de Lisa, sua abordagem foi completamente diferente. Este caso não é apenas sobre fatos, começou ela. É sobre a forma como interpretamos esses fatos. É sobre as presunções que fazemos e os preconceitos que carregamos. Ela caminhou lentamente pela sala, olhando para cada jurado. Não se trata de provar a inocência de Nathan Hughes. Trata-se de mostrar que a promotoria não conseguiu provar sua culpa, além de uma dúvida razoável. E, senhoras e senhores, essa dúvida existe. Amélia observava o júri enquanto Lisa terminava. A tensão na sala era palpável. Quando o julgamento foi encerrado para a deliberação, todos sabiam que a decisão não seria fácil. Nathan esperava em silêncio, suas mãos cruzadas diante de si. Amélia queria dizer algo, qualquer coisa, mas sabia que não podia. Sua posição exigia imparcialidade, mas seu coração carregava o peso de tudo o que havia acontecido. Horas depois, quando o júri retornou, a sala ficou em silêncio absoluto. O veredicto foi lido. No caso do estado da Geórgia contra Nathan Hughes, o júri declara o réu inocente. Nathan fechou os olhos por um momento, suas mãos tremendo. A sala explodiu em murmúrios e suspiros aliviados, mas Amélia permaneceu firme em seu assento. Sr. Hughes, você está livre para ir, declarou ela, sua voz firme. Enquanto Nathan deixava o tribunal, ele lançou um último olhar para Amélia. Não houve palavras, mas naquele instante, ambos sabiam que a luta por justiça, embora vencida, havia deixado marcas profundas. Nathan Hughes permaneceu em pé por um momento, ainda perto da bancada do júri, sua postura rígida, como se carregasse o peso de uma vida inteira. Seus olhos se voltaram lentamente para Amelia Carter. Você me conhece, por que não disse nada? Sua voz era baixa, mas carregava uma intensidade que fez a sala parecer menor. Amélia sentiu a garganta apertar. As palavras dele encontraram um espaço em sua mente que ela tentava proteger desde o início do julgamento. Eu não podia, respondeu ela finalmente. Sua voz estava firme, mas não havia como esconder a dor que carregava. Meu dever era ser imparcial. Se eu tivesse dito algo, poderia ter comprometido tudo. Nathan a encarou, seus olhos escuros revelando um misto de mágoa e resignação. Imparcial? Ele repetiu, quase como se estivesse zombando da palavra. O mundo nunca foi imparcial. Comigo. Por que deveria ser agora? Amélia sentiu o impacto dessas palavras como um golpe. Ele tinha razão. Não havia como negar que o sistema muitas vezes falhava com pessoas como ele.
Sua posição exigia neutralidade, mas era impossível não reconhecer as falhas. Você está certo, admitiu ela, com um suspiro profundo. Eu gostaria de ter feito mais por você. Gostaria de poder fazer mais agora. Nathan parecia surpreso com a sinceridade dela. Ele relaxou os ombros, a tensão em sua postura se dissolvendo aos poucos. Éramos crianças, disse ele, depois de um momento de silêncio. Não sabíamos de nada, mas você sabe agora, não sabe? Eu sei, respondeu Amélia, sua voz carregada de convicção. E eu sinto muito por tudo. Nathan a observou por mais alguns segundos, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Então, ele balançou a cabeça e deu um passo para trás. Espero que você faça algo com isso, não por mim, mas por quem vier depois. Com essas palavras, ele se virou e caminhou em direção às portas do tribunal. Amélia observou enquanto ele desaparecia no corredor, suas costas retas, mas seus passos pesados. Quando as portas se fecharam, o silêncio na sala era quase ensurdecedor. Amélia permaneceu em seu lugar sozinha no banco elevado. O peso da conversa pairava sobre ela, mais denso do que qualquer decisão que tivesse tomado em sua carreira. A realidade do julgamento havia revelado verdades que ela não podia mais ignorar. Ela se dedicara à lei porque acreditava na justiça, mas o que presenciara durante esse caso a fez questionar o que isso realmente significava. A justiça, percebeu, não era apenas sobre evidências ou julgamentos. Era sobre vidas, vidas moldadas por sistemas muito maiores e frequentemente cruéis. Quando finalmente deixou o tribunal naquela noite, o ar frio da rua a recebeu como um lembrete da vastidão do mundo fora das paredes de madeira e mármore. Ela fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não poderia mudar o que já havia acontecido, mas, a partir daquele momento, usaria sua posição para tentar consertar o que estivesse ao seu alcance. Talvez não fosse suficiente, mas seria algo. Amélia caminhou devagar, cada passo ressoando em sua mente como um desafio. Ela sabia que o caminho à frente seria árduo. Transformar promessas em ações nunca era fácil, mas o rosto de Nathan Hughes permanecia em sua memória, uma constante lembrança de que ela tinha uma responsabilidade maior. Ao entrar em seu carro, o horizonte da cidade parecia mais vasto do que nunca, um reflexo daquilo que ela precisava enfrentar. O passado era imutável, mas o futuro ainda estava ao seu alcance. E naquele momento, ela decidiu que faria o possível para que pessoas como Nathan não fossem apenas mais um caso nos tribunais. Seria difícil, mas não impossível. E acima de tudo, era necessário. Se você acredita que histórias como a de Nathan Hughes nos fazem refletir sobre o que é justo e necessário para um futuro melhor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar mais histórias que inspiram e desafiam nossa visão do mundo. Caso você queira ajudar ainda mais nosso projeto no YouTube e trazer sempre histórias fascinantes como esta, considere nos apoiar com apenas R$10.